Olá, tudo bem com vocês? Então, conforme prometido, é fazer um webinário fechado, mas que eu coloco para o YouTube, porque eu estou gravando com antecedência, diferente do que eu costumo fazer, né? Então, os 7 webinários do Tragédia e Esperança, esse assunto tem a ver com ele, eles são abertos. Esse aqui, aberto a todo mundo também, esse aqui também é aberto a todo mundo, mas ele está sendo gravado sem estar ao vivo. É isso que eu quis dizer, mas vai de uma vez só para vocês, inclusive sem edição, para ser tudo mais prático e mais rápido. Então, o assunto é sempre sobre o poder. Então, eu fiz uma resenha engraçada até, porque o filme é engraçado, os homens que encaravam as cabras, sobre o projeto Stargate dos anos 60 a 70, e também adentrou um pouquinho mais do que isso, e depois mudou de nome, conforme eu falei na resenha, e eu disse que eu iria tratar o assunto com mais profundidade sem o filme, e sim do jeito que provavelmente aconteceu, e tudo isso leva hoje para o que você tem 3 etapas de Stargate. O passado, os anos 60 e 70, mais uma visão de portais e abertura de portais, que é o filme que se chama Stargate, com o Kurt Russell, antigo também acho que dos anos 90, 94, qualquer coisa assim. E o projeto Stargate agora, do Trump, do Trump, que tem a ver tudo com uma mesma coisa. Se as pessoas entendessem um contexto maior, enxergariam as partes como elas estão ligadas e interconectadas. Então, a questão é, no passado, o projeto Stargate era para desenvolver a habilidade de fazer acesso remoto a versões alternativas de realidade. Essa é a verdade, porque quem faz acesso remoto nunca vai acessar a realidade tal e qual eu vou explicar para vocês, e sim uma alternativa simulada, parecida com aquela que se está dando a coordenada para que a pessoa faça a projeção mental e então tenha a ilusão de estar indo até lá, quando então acessa uma informação e, ao acessá-la, a está alterando com a sua própria mente. Vou explicar já já. Por isso que esses projetos acabaram tomando uma outra dimensão e se verificou que um estado mental alterado não significa precisão da realidade central. Aí surgiu um filme chamado Stargate, que abria portais através de coordenadas específicas, e isso ligava com um futuro de um passado. E o que mais temos que observar é o que está sendo conectado agora, que é uma tecnocracia que quer observar você e te dar constantemente uma versão alternada, e ao contrário. Então, quem observa é a inteligência artificial, que te dá realidades alternadas sob novas narrativas. Então, as pessoas hoje não têm mais condição de, em um estado normal mental e de pouco conhecimento, entenderem o que estão fazendo conosco e identificar o que é verdade e o que é mentira, porque todas as narrativas estão desencontradas e são múltiplas em relação a um assunto só, de propósito, para que as pessoas não consigam identificar o que é verdade ou não. Então, por isso eu me estou enchendo de um monte delas, ao mesmo tempo de um monte de acontecimentos desconexos que não se consegue explicar, porque o sistema não quer que você tenha essa explicação. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo para que, então, o estado mental se perca e a inserção da informação daqueles que estão observando você e não mais você que está observando aos outros e fazendo uma visão de expansão de possibilidades, e sim ao contrário, estamos tendo uma constrição, uma perda de possibilidades, e eles nos observam para nos alterar. Então, nós temos o Stargate em 2 pontas. A ponta dos anos 60 e a ponta do 2025, que começa agora oficialmente com o anúncio, embora isso já estivesse em andamento, mas o anúncio põe, enfim, uma introdução de algo que eles estão fazendo, e é a inteligência artificial, que já atingiu faz tempo a inteligência geral
inteligência artificial geral, AGI, já foi atingida faz um bom tempo. Eles nos dizem que não, só que sim. E é por isso que surgem tantos modelos diferentes de IA hoje e tal. Não, porque abriu o código, os chineses abriram o código, então estou usando o código porque o OpenAI escapou, blá, 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 blá. Estão todos juntos, mancomunados, e eles já têm uma inteligência geral artificial e estão nos dando frações para gerar aquilo que se chama confusão e aceitação. Então, as pessoas estão adotando isso com uma rapidez enorme na sua vida e fazendo com que todo o plano seja ajustado e possibilitado com grande facilidade, onde o Stargate do meio, que eu falei, então o filme, não que você vá ver faraós, mas o Stargate de abrir portais significa a sua mente ser projetada para a realidade que eles desejam, alterando o espaço-tempo. É difícil você entender isso tudo, se você não me acompanha e estuda comigo nos cursos da área de ciências, além dos cursos da área de história. Mas aqui eu vou te dar umas pinceladas de um pouco de cada coisa, que vai ajudar você a entender. Então, isso tudo leva à questão do poder, porque o poder existe. Existe porque as pessoas permitem que esse poder exista sobre nós. E ao permitir isso, historicamente, temos sempre as tragédias e a esperança. Eu tenho esperança de que as pessoas acordem, através do meu trabalho e de tantos outros que se esforçam para que as pessoas acordem e entendam que somente com um bom conhecimento e uma mente aberta para uma transformação é que pode mudar a manipulação da mente que está sendo feita em tamanho gradiente. Então, a única salvação que existe é exatamente pelo ponto de ataque, o cérebro. E a alteração da realidade só pode ser feita através de um cérebro saudável e uma mente consciente. Então, vamos lá ao verdadeiro projeto Stargate. Então, vou mudar aqui de tela para vocês. Né? O que nós temos lá é a chamativa de Trump, o Trump, como eu falo, e o OpenAI anunciam projeto para tornar os Estados Unidos a maior potência em inteligência artificial. Esse psicopata que está aqui, eu vou contar uma história em outro vídeo para vocês, não nesse, sobre a história dele, e mostrando como uma mente se torna uma mente psicopática. Todos esses políticos que estão nesses locais de alto nível de poder, todos eles são. Você não vai encontrar nenhum que não seja, porque é isso que o poder desse nível faz com os cérebros. Eu venho explicando isso também nos cursos ligados à área de neurociências. Então, não espere que um ser desse tenha compaixão por você ou se preocupe em te fazer o bem, que isso é a alucinação das pessoas, infelizmente, que primeiro não sabem o que está acontecendo, segundo, não querem saber porque querem viver alucinadas e enganadas, e terceiro, tem uma mente crente, que crê facilmente naquilo que lhe dizem, e isso é um problema. Então, esse projeto que está investindo 500 bilhões, a humanidade passando fome, a humanidade com problemas, a cidade se enchendo de águas, porque não só porque estão fazendo chover demais, de propósito, e sim porque também não criam meios de drenar essa água. A população não reivindica isso, não reivindica que as cidades sejam melhoradas a nível de drenagem. Está tudo entupido, não tem como a água escoar. Então, ninguém acorda, ninguém reclama nada, está tudo certo, só reclama se tiver alguém que comande e seja do poder também. Então, os 500 bilhões vão para uma área que vai nos levar a um caminho de total perda de si mesmo, perda de liberdade, perda de tudo, que é a tecnocracia. Ah, mas tem vantagem, inteligência artificial. Você tem vantagens, só que não se está utilizando para isso, né? Então, como eu falei, só o Stargate filme, que não é que vai ser desse jeito, mas eu só fiz o paralelo com a ideia de que coordenadas te levam a um espaço-tempo distinto e sempre uma alternativa daquilo que já existiu, talvez. Esse filme de 1994. E eu vou pegar o que está como referência, e eu mencionei
super de leve, apenas na resenha do filme, Os Homens que Encaravam as Cabras. E se você não viu ainda, assista, porque ela é um complemento a esse webinário aqui. Então, é um filme que você deve assistir, que eu acho que é divertido, e que, ao mesmo tempo, te traz um pouco de informação daquilo que o sistema quer que você saiba, e não daquilo que eles não querem que você, de fato, possa ter encontrado como informação. Às vezes encontra, porque às vezes encontra, e se você se esforçar, você encontra algo, mas tem que ter condição mental para poder também entender o que está encontrando. Então, esse Axel Baltazar, ele fez um compilado em 2018. Esse livro foi feito pegando os arquivos da CIA, que estão no website da própria CIA, né, sobre o fato da espionagem psíquica, que se chama acesso remoto, onde vários projetos existiram, utilizando pessoas com supostamente habilidade treinada para atingir a visão remota. Então, Axel Baltazar é um especialista em técnicas de controle mental que trabalha para uma think tank independente. Ele mora no Wyoming, seu trabalho é dedicado a despertar a humanidade para os perigos das tecnologias de controle da mente eletromagnética, que está corretíssimo ele, por sinal. Então, tem até esse webinar aqui, América Segredos de Estado, que é o que está nesse link aqui, imdb.com, América Segredos de Estado, onde você tem, então, vários capítulos, ou seja, episódios abordando isso. Então, diz lá, os seguintes documentos são do livro, tá? De domínio público dos Estados Unidos, eles não são alterados, exceto para alterações de dimensionamento e layout feitas para se adequar ao formato atual. Qualquer material protegido por direitos autorais aqui mantém seus direitos autorais originais, então esse livro não é endossado pelo governo. Então ele fez um compilado, mas, obviamente, daquilo que ele encontrou, portanto, não quer dizer que isso é exatamente o que se pode afirmar como sendo dessa forma, e sim os documentos que se encontram oficiais e que nos dão uma ideia de como as coisas podem ter corrido. Então, a tabela dos capítulos dele, você tem uma sequência dos estudos que você pode colocar aqui, sempre falando, né, de como foi feita a investigação, o estudo para determinar a capacidade psíquica sob missões da CIA, o acesso remoto, o programa como foi feito, alguns drafts, alguns resumos, briefings da psicoenergética, a estratégia de avaliação do fenômeno paranormal. É interessantíssimo para quem gosta de ir atrás desse tipo de informação, vai conseguir encontrar realmente um banco de dados relevante. Então, o projeto Stargate, no livro, diz lá, foi um programa altamente secreto do governo dos Estados Unidos, conduzido pela Agência de Inteligência e Defesa, a DIA, e pela CIA, com o objetivo de investigar e utilizar habilidades psíquicas, como a clarividência, a visão remota, para fins de espionagem e coleta de informações. O programa foi iniciado na década de 1970 e descontinuado oficialmente em 1995. Então, diz lá, aqui estão os principais detalhes sobre o projeto Stargate. Então, a origem, supostamente, foi feita porque eles inventam essas coisas, como eu falei na resenha, inventaram que a Rússia estava espionando eles, porque isso tudo foi combinado, tudo combinadinho. Então, quem me acompanhou sobre a verdadeira história da Segunda Guerra Mundial sabe muito bem que os americanos criaram a Rússia comunista, né? Não só, mas foi todo um sistema de inteligência por detrás, utilizando os Estados Unidos, criando a Internacional Comunista também durante a Segunda Guerra Mundial, onde fez a expansão, capacitando Stalin a tomar todos os países que ele foi arrastando e tomando, enquanto se apontava o nariz, o dedo, para o Zé do Bigodinho, né? Então, ninguém olhava para o outro, que estava armado pelos americanos, para ir tomando o resto do leste europeu, até que ele entrou na Alemanha, graças aos americanos, e incorporou tudo para a Internacional Comunista. Ou seja, isso foi feito porque os americanos propiciaram ser feito. E aí, depois que terminou a Segunda Guerra, eles chamaram os comunistas, então, de
um perigo. É conversa para idiota, né? E é uma idiotice as pessoas acharem que existe alguém contra alguém, quando, na verdade, o que existe é um acordo de nível superior. Quem acha que não tem um acordo, que estão brigando, são os que estão nos níveis inferiores, que não têm informação sobre a verdade, então são jogados para lutar uns contra os outros. E nesse nível ocorre competição. Nesse nível, realmente, os grupos competem uns com os outros, enquanto lá em cima eles estão todos de acordo e estão se divertindo com os embaixo, achando que estão defendendo o seu país, ou defendendo a ideia, ou o seu líder, ou seja lá o que for. Essa é a realidade do mundo, é desse jeito que funciona. Então, no meio disso tudo, inventaram que os russos estavam com o desenvolvimento da psicotrônica, com poderes psíquicos de atingir até o presidente dos Estados Unidos e o matar com energia psicotrônica. Isso tudo veio e apareceu até antes da Segunda Guerra Mundial, através dos magos cabalistas. Tem vários livros a respeito disso, um deles é do Franz Bardon, um dos magos cabalistas da época, chamado Frabato, que conta exatamente essa história. Então, isso está tudo narrado e tem mais era, blá, 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 do que verdade. Em algum nível disso, algo é feito e é possível, mas isso pertence àqueles grupos que são chamados de grupos das sociedades secretas discretas e grupos de magia, que se fossem tão poderosos, o mundo então não precisaria de forças armadas e não precisaria de nada, a não ser de um monte de bruxo fazendo as suas bruxarias. Ou seja, até um certo nível algo acontece, mas, como eu disse, sempre acontece em uma versão alternada, nunca numa versão exatamente direta, a não ser que a pessoa que é um coparticipante, isso mostra no livro do Franz Bardon, a pessoa que está conectada em ressonância, ela dá a sua permissão para isso. Então, existe todo o nível de ressonância. É assim que os senhores do mundo, esses que se intitulam os donos do mundo, e são por causa de terem atingido o nível do poder que atingiram, eles utilizam essa magia, mas não é psicotrônica, é uma magia de controle mental, através do controle da narrativa, controle da percepção, e agora, mais do que nunca, é um controle, inclusive, eletromagnético, e é um controle que toma as bandas cerebrais e o nosso corpo como um todo. Por isso, a grande engenharia do transhumanismo sobre o corpo humano, mas eu não vou desviar do assunto, senão não vou sair daqui. Então, o foco principal desse projeto dos anos 60 era, então, essa visão remota, onde eles tinham que treinar soldados ou pessoas ligadas aos soldados, porque era tudo com base militar, de atingir os objetos ou, então, os locais que eram direcionados. E então envolvia cientistas, militares, pessoas com alegadas habilidades psíquicas que foram recrutadas e treinadas e, de certa forma, atingiram lá os seus objetivos até um determinado grau, sendo que a maioria do que se tentou sobre essa ótica não alcançou o objetivo, porque a mente humana, como eu falei, ela não vai até um local. Você pega 10 soldados, dá um alvo para eles, que é o termo, tipo um avião que caiu na floresta. Eles devem, recebem a coordenada, eles devem descrever o alvo, ou seja, como está o avião que caiu na floresta, o que eles veem lá dentro, o que tem do lado de fora. Então, quando você pega os relatos dos 10 que definitivamente chegaram até um avião, você vê que varia. Um diz que o avião estava numa posição, descreve e desenha, o outro diz que o avião estava em outra posição, um descreve a parte interna de um jeito, o outro descreve de outra forma. Então, o que existe é um certo nível de acerto. Entretanto, todos esses acertos são alternados, são variados, porque a mente
criativa faz isso porque eles entram nesses estados desligando parte do lobo frontal, desligando parte da área de processamento lógico e entrando mais com o cérebro criativo, como no estado de sonho, que é obtido através do relaxamento ou até obtido em estados bastante mais profundos de meditação, como é o caso de Theta, por exemplo. Então, nesse momento, a mente criativa entra em ação. Eu vou entrar nisso mais adiante para vocês, vai estar aqui também. Então, não é possível ter precisão, porque o cérebro humano está criando algo. Então, parte ele utiliza como informação, ele chega a acessar certos níveis que são até surpreendentes e a outra parte é inventada. A canalização é a mesma coisa. A pessoa que canaliza faz a mesmíssima coisa. Ela acessa um nível de informação e o resto é inventado. Não quer dizer que a pessoa está inventando que é mau caráter, não. Ela pode ter boa vontade, a maior boa vontade do mundo. É que ao desligar o estado alfa e entrando no teta, e que é o que possibilita entrar nesse estado, teta e delta, é completamente desligada a razão. Então, quem manda é um cérebro criativo que não obedece regras, ok? É assim que funciona, daí que ele inventa coisas. E isso é neurociência, comprovado, e eu venho mostrando isso em vários cursos. Então, canalização é para você levar tudo a sério? Uma parte sim, outra não. Portanto, você tem que julgar. E outros são totalmente impostores e tem de tudo isso aí, né? Então, o programa desse projeto Stargate dos anos 60 e 70 começou com o nome de Scanate, na Califórnia, financiado pela CIA no início dessa década de 70. Então, Scanate significa Scanning by Coordinate. Então, eles escaneavam através de um alvo dado por coordenada. Não é fácil chegar nesse alvo, então, diga-se passagem. Quando eles atingiam um certo nível do alvo, sem saber o que era, só recebendo a coordenada, e descreviam entre os 10 ou 12, ou seja lá quantos estivessem no experimento, algo em comum, tipo dos 12, 8 descrevem um avião, mesmo que cada um descreva um avião diferente, mas próximo, né? Já é fantástico, diga-se de passagem, mas o que prova que, de fato, as pessoas inventam o restante, né? Então, nele, os participantes tentavam visualizar locais ou objetos remotos ao receber coordenadas geográficas específicas. O termo foi utilizado na fase experimental do Stanford, na Universidade de Stanford. Você vai entender isso bem, quem fez o curso The Miracle, os 3 The Miracle, principalmente o Consciências Quânticas, vai lembrar de alguns nomes que vão aparecer aqui. No Stanford Research Institute, SRI, na Califórnia, quando eles estavam testando a eficácia da visão remota. Então, começa por lá, depois eles assumem isso de fato, através de 2 caras que eu citei e mostrei alguns trabalhos no curso The Miracle e Consciências Quânticas, Russell Tarr e Harold Puthoff. Cuidado, porque esse pessoal é todo patrocinado, entre outras coisas, pelo governo e parte pela Fundação Rockefeller, onde você tem lá o Dr. Greer da mesma forma. Então, eles acabam trabalhando juntos, é tudo trombinha com rabinho, e da mesma forma eles te dão uma parte de verdade e uma parte de invenção, de criatividade, porque eles têm que fazer isso, porque essa é a ordem, tá? Então, em 1991, o programa foi renomeado como Stargate e passou para a supervisão da DIA, que é esse órgão, né, de serviço associado aos serviços de inteligência. Resultados, embora os praticantes de visão remota relatassem alguns acertos, deu esse problema. E um dos casos mais notáveis foi o de Joseph McNeil, um dos espiões psíquicos mais conhecidos, que afirmava ter localizado bases militares e submarinos soviéticos. Então, tem até o vídeo dele, que
Esse é o primeiro que você tem que ver. Esse é o Haupt-Toff, já chego no outro lá. Esse é o Haupt-Toff, que está ligado ao Dr. Greer, né? Não é que está ligado ao Dr. Greer, o Dr. Greer eles estão ligados a esses projetos que agora sai a história dos extraterrestres. Então, o pacotão está coçando aqui. Tem alguma coisa me coçando, acho que é etiqueta. Então, o Dr. Greer e ele estão ligados a esses projetos que vão falar dos ETs aparecendo, entendeu? Porque isso é uma das coisas que estão aí enrolando e que vão culpar de jogar raios nas nossas cabeças de uma falsa invasão alienígena. E para isso, então, vão começar a revelar coisas. E o Haupt-Toff não só fazia parte desse peering, dessa visão remota, desses projetos assim, como também desses projetos ligados a supostamente inteligências não locais, que é o que eu descrevo no curso The Miracle, ok? Então, Haupt-Toff, físico teórico experimental, graduado pela Universidade de Stanford. É a descrição aqui que você vai nesse arquivo da internet, nesse link, né? E vai achar. É um documentário grande, tem vários capítulos, né? E diz lá, um físico teórico experimental graduado pela Universidade de Stanford. Você vê que Stanford lidera isso. Publicou mais de 40 artigos técnicos nas áreas de dispositivos e feixe de elétrons, lasers e efeitos de energia quântica de ponto zero. E detém patentes nos campos de laser, comunicações e energia. Então, esse é um dos que está envolvido naqueles projetos de fazer chover com laser, beam, tá? Então, a experiência profissional do Dr. Puthoff abrange mais de 30 anos de pesquisa na General Electric, Sperry, Agência e Segurança Nacional. Então, já viu, leia o resto. Quanto mais você lê, mais você entende que esses físicos, tal, essa turma está ligada. Você tem um documentário onde aparece Steven Greer, né, na Prime Video, você tem que usar acesso VPN, também é acesso remoto. Usar uma VPN para poder pegar a Prime Video dos Estados Unidos. Se localiza lá. Se você tem uma VPN que você pode jogar, por exemplo, em Nova York, você vai assistir esse documentário. Senão, deve ter esse documentário por aí para você assistir, mas não na Prime Video Brasil. Então, o século perdido e como podemos resgatar, reclamar, pegar de volta esse século perdido de informações sobre UFOs. Então, aqui aparece o Greer e aparece o Haupt-Toff também. O livro daquele que eu estava mencionando agora há pouco, que é o que mais é considerado um dos espiões que viu então os submarinos russos, aquele lá, está nesse livro aqui, Joseph McMonigle, qualquer coisa assim, né? Então, diz lá, a visualização remota não é simplesmente, está nesse tipo de página, porque é assim que você encontra no Amazon, para você baixar como Kindle, ou então para comprar. Então, simplesmente eu te dou a página e diz a data de publicação, ela é extremamente recente, essa publicação, no Kindle, né? Então, a visualização remota não é simplesmente usar a habilidade psíquica para obter informações, é usar o protocolo científico para desenvolver e estender essa habilidade para que pessoas comuns possam aprender a fazer o que os médiuns fazem, né? Isso quer dizer que você vai sonhar acordado. É isso que é a visualização remota, é sonhar acordado. É ver algo dentro do que existe, cheio daquilo que você acabou de inventar, e você vai tentar convencer todos os outros de que é 100% daquele jeito. Esse é o problema das pessoas que não entendem como isso funciona. Canalização, ou visão remota, ou experiência de quase morte, sei lá o que for, a mente criativa está em ação tanto quanto está em ação em um sonho. A única diferença é que você tem uma alternativa de um sonho de achar que está acordado, ok? Mas pode atingir certos níveis de precisão, sim, com um bom treinamento. Então, acesso remoto, novamente, David Morehouse. É aqui o manual completo do usuário para visualização remoto e coordenada. Esse livro já é mais antigo, 2011. Limitless Mind, tem a ver com aquela série Limitless, né? Russell Targ, esse é um cara fera na área, né? Faz parte desses projetos secretos, então leve mais a sério isso aqui e ao mesmo tempo tome bastante cuidado com ele.
É um livro de 2004, um guia para a visualização remota e transformação da consciência. Quem não está bem treinado, quem não tem um cérebro racional, quem tem um cérebro inflamado, quem tem pouco conhecimento, quem tem uma mente crente, não aconselho fazer isso. Porque vai ficar piradinho da cabeça, vai colocar um turbante na cabeça e vai querer abrir lojinha, tá? E dizer, sigam-me, porque eu sou o escolhido, tá? É o que acontece com as pessoas quando elas não estão preparadas para ter esse tipo de capacidade, infelizmente. Elas não sabem com o que estão lidando e sempre têm o mesmo resultado, né? Então, encerramento, o programa foi encerrado em 95, após uma avaliação de que a CIA dizia que as informações não eram tão precisas, isso é o que eles falam para o público em geral. Entretanto, é uma realidade, então esse filme tira uma sátira mostrando que nada disso funciona. E há muitas críticas em relação a esse tipo de projeto, mas muitos veem o programa como uma curiosidade da Guerra Fria, onde os governos exploravam todas as possibilidades, inclusive as mais inusitadas, em busca de vantagem estratégica. O livro mais sério, na minha opinião, que tem aqui, embora ele também tenha trabalhado com os militares, é o Robert Monroe, que é o que levou adiante o Instituto Monroe e o que levou adiante, não foi quem criou, mas padronizou o M-Sync, que é a técnica de sincronização através da música específica o cérebro. E isso ajuda porque ativa em teta, por exemplo, o centro do cérebro, que é exatamente o ponto onde existe a possibilidade de ativação do processo de visão remota, de saída do corpo. Então, ele fala aqui da jornada fora do corpo, que é uma das alternativas do que se aprende lá no Instituto Monroe. O problema é que você vai no local desses e se você for bom nisso e eles detectarem isso, é capaz que você suma e vai parar nos projetos secretos. Te jogam numa van e quando te tiram o saco da cabeça, saco preto da cabeça, você está preso no submundo dos projetos secretos americanos. Então, fica na tua que você vai ficar mais feliz. Então, esse Instituto Monroe aqui, que é nesse site, foi quem desenvolveu a coisa de forma mais séria, sem ligação a religiões ou espiritismos ou a ismos diversos de gnoses e etc. Então, ele tem um perfil um tanto quanto mais científico ou científico, né? Só que está ligado à DIA, então a agência de inteligência, centros de inteligências todos, e quem vai lá sempre vai estar sendo observado. Mas hoje em dia, quem é que não está sendo observado? Como eu falei, o projeto Stargate, fora o desenvolvimento de uma IA central para tomar poder em tudo e sobre todos, é para também ficar observando você. Então, esse M-Sync, Hemispheric Synchronization, né, é o processo de utilizar certos tons, de certa forma, com fones de ouvidos estéreo. Por exemplo, se joga 100 Hz aqui, 104 Hz aqui, e fica 4 Hz aqui, que se não me engano isso é teta. Então, ao sincronizar os dois lobos centrais, os dois lobos no centro do cérebro, ocorre um padrão de coerência. Então, esse padrão de coerência, ele harmoniza coração, cérebro e corpo, te transformando em uma antena e obliterando momentaneamente a ação da parte racional do seu cérebro, principalmente o lobo frontal, frontolateral, diminuindo, então, aspectos de julgamento e razão, levando à observação. Então, te transforma em um watcher, né? Daqueles, os vigilantes, os The Watchers. Então, basicamente, é isso que ocorre com a pessoa e tem os equipamentos no Instituto Monroe para colocar. Aí conta um pouquinho da história de como surgiu um cientista alemão chamado Heinrich Wilhelm Dove, não falo alemão, eu gostaria, mas não falo. Descobriu em 1839 o que acontece quando um tom ou frequência é introduzido em um ouvido e então o outro tom é introduzido no outro ouvido. Note que os fones de ouvido
esses da Apple e Companhia Limitada, podem fazer isso sem você saber, ok? Então, é chamado de batida binaural. Então, né, batida binaural, gerando um tom uniformador ao centro, que para nós soa como um som de trinado semelhante ao que você pode ouvir enquanto viaja em um avião de 2 hélices. Então, como exemplo do som, vamos supor que estamos tocando um tom de 120 Hz em um ouvido e 128 no outro ouvido, então isso daria 8 Hz, que é o resultado. Então, esse resultado chama-se de batida binaural. Então, é isso que acontece, e você tem a batida binaural, tá aqui se você quiser ler mais, tá? Fica aí à vontade. O beta em 13 Hz aproximadamente. Faz sentido. Então, nós vivemos em um beta normal, entre beta com alfa, mais para beta, que é o estado alerta, e é 13 Hz. Francamente. As frequências beta se originam no córtex, a partir do cérebro que pensa e raciocina. Então, beta é o estado de consciência que tendemos a nos encontrar quando estamos com os olhos arregalados e alertas. Supostamente, a grande maioria hoje está com alfa. Alguns ainda estão em beta e dizendo eu estou desperto. Alfa de 8 para 12, as ondas alfa se originam no tálamo, a grande estação de retransmissão no cérebro que recebe informações sensoriais de estímulos externos e internos, então as passa para o córtex e outras partes do cérebro para processamento. Então é uma área que gera já um estado intermediário. O teta, que é já um estado que se atinge no sono, elas são instrumentos do sistema límbico. Então, essa é uma área muito importante, é uma frequência importante, porque é quando o cérebro está dormindo, né, que ele desliga o lobo frontolateral, ele ativa através do teta no sono profundo, né, ele faz, ou especificamente e principalmente durante o sono REM, ele ativa o sistema límbico, que é a chave para aspectos de memória na nossa função cerebral. Quem quiser entender isso, eu fiz um curso inteiro sobre o assunto, né? Como sempre. Então, é nesse processo que ele manda para a cloud, fala para a nuvem, não pergunta para a Dilma o que é arquivar em nuvem, que até hoje acho que ela não sabe, né? Tem um vídeo muito engraçado dela a respeito, você deve ter visto já, correu o Instagram. Então, ele pega, e nesse nível teta, você tem a troca de memórias. Tanto você pode receber, como tudo que você processou durante o dia vai para a nuvem e fica lá disponível para que você, com um sistema límbico cerebral funcional e um cérebro não inflamado, possa, em estados beta para alfa, trazer de volta para o que se chama de memória de recordação e síntese. É quando você diz, agora que me veio o negócio, nossa, eu estudei isso, eu não lembrava, agora que eu entendi. Então, esse é um processo intermediário, é um jogo que acontece no cérebro, ok? Então, fazer com que o cérebro gere atividade teta diariamente ao longo de um período de tempo parece ter enormes benefícios. Então, os meditadores sabem disso, incluindo o fortalecimento do sistema imunológico, aumento da criatividade, desencadeamento de sentimentos de bem-estar. Mas o principal, no meu ponto, é as memórias serem bem arquivadas, então elas podendo ser recuperadas. E o delta, de 0,5 a 3 Hz, as ondas delta são geradas pelo tronco cerebral, especialmente durante o sono, e permitem que o cérebro cortical e pensante seja regulado para baixo, né, desliga, quando precisamos descansar e nos recuperar. Então, esse estado geralmente ocorre quando se está experimentando um nível profundo de sono. Então, quando a gente está em sono profundo, é delta, teta, principalmente no sono REM, que é tão fundamental. Então, as diferenças dos projetos Monroe e Stargate é o perfil, até onde nós sabemos, e basicamente Stargate fazia só visão remota e Monroe tentou outras coisas, como experiências fora do corpo e o que se chama de consciência expandida e outras coisas mais.
Então, aqui já falei, não vou precisar ficar parando. Exemplo de colaboração, então, o Joe McMonigle, né? McMonigle é um dos que participaram. Aqui ele já está bem vovô, esse vídeo é recente, né? Então, ele já está bem velhinho, claro, já anos 70, onde ele participava disso. E ele fala, esse vídeo é interessante, tá? Remote View, revisão remota, número 1, você põe ativa aqui a tradução, né? Então, ele fala sobre a experiência dele, embora seja curtinho, e dá uns dados interessantes. Então, em relação ao projeto GATE, análise de Gateway é outra versão do Instituto Munro. Então, uma conexão formal entre o Instituto Munro e as Forças Armadas pode ser vista no que se chama de processo Gateway, em português ficou como análise Gateway. Então, esse documento descreve como as técnicas do Instituto Munro podiam ser utilizadas para expandir a consciência, acessar informações remotas e explorar dimensões fora do espaço-tempo convencional, aí entra a questão também de contatos com extraterrestres, né? Então, toda essa turma foi gerando pano para manga de tudo aquilo que vocês vão ver aparecendo agora como documentos revelando contato extraterrestre. Por isso também estou trazendo essa informação, porque isso vai ser utilizado, essas palavras-chave, como o processo Gateway, vai entrar em ação, né? Então, é um dos exemplos como os militares estavam interessados em combinar ciência esotérica e pragmatismo estratégico. Então, sempre teve junto. A NASA é um poço de ciência esotérica com pragmatismo estratégico, por exemplo, que tudo que você tem no mundo, todos os níveis, inclusive o que se chama ciência oficial, ela leva o esoterismo por detrás e um religiosismo por detrás. Basta, como eu já falei tantas vezes, olhar para o Big Bang, a teoria do Big Bang, que é uma teoria extremamente católica, né? Como eu já expliquei tantas vezes, eu não vou ficar me repetindo aqui. Então, criada por jesuítas, por sinal, todos os astrofísicos envolvidos de referência do projeto, não só, mas os principais eram jesuítas. Então, o documento desclassificado da CIA, do Gateway, você tem o título Análise e Pesquisa, né, do processo Gateway em 1983, seja até a coisa mais recente. Documentos desclassificados da CIA que falam sobre isso em 2003. Já dou o link para vocês poderem baixá-los. Descrição, esse documento analisa como o treinamento do Instituto Munro poderia ser usado pelos militares para explorar esses estados alterados, utilizando a técnica do M-Sync, como eu já falei. Então, acesso aos documentos completos. Você tem esse CIA, foi a Gateway Process. Então, basta você entrar na página da CIA.gov, buscar Gateway Process, e você vai ter aqui Stargate, e vai buscar uma série de documentos que você pode baixar. Então, esses arquivos da CIA, documentação oficial desclassificada sobre o projeto Stargate, daquilo que eles querem que você ache que foi real, no meio de algo que eles te deixam saber que possa ter sido real, no meio de algo que eles possam estar implantando de informação que nunca existiu, mas eles querem que você ache que sim. Então, você tem que ter o cérebro bem claro em relação a essas alternativas, ok? Então, diz lá, detalhes da conexão com o Instituto Munro, vários participantes, e um deles aparece na documentação da CIA, então, esse Joseph McMonigle, né? Ok? E usando a tal da técnica M-Sync, então, o Robert Monroe, que é o principal do Instituto Munro, que já faleceu faz tempo, diz lá, o universo físico, incluindo toda a humanidade, é um processo criativo contínuo. Nós estamos desdobrando, e é um processo de criação, e aí o ponto do porquê eu estou fazendo essas aulas para vocês. E a resenha do filme. Porque, de novo, eu já falei, vou repetir. A informação que é inserida na nossa cabeça, cérebro, mas as frequências que eles nos submetem, se você tem tido tinnitus, o tinnitus não é só
porque estamos inflamados, e porque estamos estressados, e porque isso, por aquilo. O tinnitus é porque eles estão transmitindo, através do 5G e sei lá do que mais, uma série de frequências para alteração do nosso cérebro. E essas frequências têm a ver com um padrão M5, que não tenha dúvida disso. Tá? Isso significa que eles estão sincronizando o cérebro das pessoas para que elas vejam um outro mundo, uma outra realidade. Por isso, tanta gente está pirando e está tendo estados esquizofrênicos, psicóticos e por aí vai, não só por causa de tudo aquilo que já sabemos que estão fazendo e está acontecendo com o mundo, mas também por causa da estratégia específica para isso, e eles aprenderam a fazer isso através desses projetos. Aqui está uma entrevista onde o Dr. Robert Monroe aparece, o livro dele, Jornada para Fora do Corpo, né? Falando aqui numa entrevista de 1979. Nessa entrevista ele vai mostrando exatamente os estados de sincronização, delta, teta. Você vê que teta é o ideal para gerar exatamente memórias de eliminação e memórias de recuperação, recebimento de memórias e perda de memórias em estado teta. Tem um filme do Channing Tatum aí que eu vou fazer para vocês, pisque 2 vezes, não pisque 2 vezes, qualquer coisa assim, que tem a ver com isso, né? E eu vou fazer também, eu tenho que assistir o filme primeiro, não assisti ainda, aí eu precisava daquele giratempo da Hermione Granger, para fazer tudo que eu precisaria fazer. Então, você vê que a alfa e a beta, elas mudam os padrões, né? Então, teta é o estado que eles precisam para alterar a realidade. E é por isso que estão adormecendo as pessoas. Hoje você vê pessoas dormindo na rua. Elas estão andando, elas estão falando, mas elas não estão neste mundo, elas estão adormecidas. E elas estão entre um estado beta-alfa para teta. E é nesse estado teta que é o estado que elas querem ouvir devaneios e querem ser enganadas para um mundo de fantasia. Então, nós temos uns estados intermediários, e é por isso que elas não processam informação que seja racional, que lógica. Por isso que elas falam para mim, eu não entendo o que você fala, né? Por vários motivos. Uma é a falta de conhecimento mesmo, e a outra é que elas estão em outra realidade, né? Então, o seu cérebro, a chama interior, a fagulha interior realmente é um estado teta, tá? Então, esse estado teta é um estado conectivo que os faraós do Egito, então, utilizavam para falar com os deuses, já que eles eram os intermediários dos deuses, né? E isso foi adotado depois para a turma do poder da Terra, que se acha serem os deuses que carregam os segredos. Por isso o meu mais conhecido curso sobre a área da história, Os Segredos dos Deuses, a verdadeira história da humanidade, porque eles acham que são aqueles que carregam o segredo. Então, novamente, o Instituto Monroe, que tem página no YouTube, canal no YouTube, mostrando esse tipo de vídeo. Consulta de documentos, você já sabe, é esse link aqui, né? FOIA, CIA, e aí você tem aqui uma sequência de parapsicologia, desses projetos todos, né? Que você pode baixar e vai bisbilhotando e vai descobrindo. Então, livros e publicações, esse Remote Viewing Secrets, então, que eu já falei, do Joseph McMonigle, porque oficialmente ele realmente é aclamado como tendo, de fato, participado desses projetos. Mais livro deles, a Última Máquina do Tempo. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Esse livro aqui é muito interessante, porque ele fala exatamente como se acessam outros espaço-tempo. Entenda. O dia que vocês me entenderem, eu vou ficar tão feliz. A realidade é feita através das nossas mentes. O passado, presente e futuro não existem, só existe agora, presente.
Então, o nosso passado, ele é transformado a partir do presente. O nosso futuro não existe, a não ser a partir do presente. Então, essas alterações em estados mentais e bancos de dados e o manejo das ressonâncias cerebrais fazem com que novas linhas de tempo sejam percebidas, novas terras, novos mundos. Por isso que quando eu falo que o poder está em nossas mãos e as pessoas não querem aceitar isso, porque diz que não tá, me brigam comigo no YouTube, escrevendo mensagens que não tem sentido, eu sou contraditória. Como é que ela pode dizer isso? Esse poder está na mão dos caras. Os caras têm o poder que nós damos a eles. E o que eles precisam é o nosso cérebro. Que, a partir do fato em que a inteligência artificial assuma e nos copie, nos imite e nos substitua, eles não precisam de mais nada, né? Pois é. Deixa eu só ver se está funcionando aqui. Está tudo bem? Espero que sim. Então, continuamos. Então, entrevistas com Robert Monroe, fundador do Instituto Monroe, tem várias, tá? Você pode buscar. E uma delas que você vai encontrar no YouTube a respeito, sobre o livro dele, Journeys Out of the Body, então, Jornadas Fora do Corpo, que ele escreveu em 1971. Artigos acadêmicos e publicações relacionadas, então, Russell Targ, que não é o Russell Crowe, é o Russell Targ, Harold Puthoff. Então, essas sequências todas aqui para vocês, ligado paranormal, do Stargate, etc., é um banco de dados enorme. Dá uma olhada aqui nesse link, só que eu coloquei só para ilustração. Esse é o hipocampo de um camundongo, que tem sempre esse formato, né? O nosso e o deles. Nessa seção transversal de hipocampo do camundongo, coloca as células, os neurônios na grande área em forma de crescente verde, que é essa área aqui, e são altamente especializados e servem como sistema de GPS do cérebro para rastrear a localização. Então, todo o espaço e tempo, a localização espacial é criada por neurônios específicos nessa área, por sinal, eles têm um formato triangular. Que interessante. Eles têm um formato de pirâmide. Que interessante. Então, os neurônios de GPS colaboram com, estão ligados a essas estruturas piramidais. Então, quando se fala de Stargate pirâmide, não quer dizer a pirâmide lá de Gizé, e sim a pirâmide que está dentro do seu hipocampo cerebral, que maneja memórias, né? E é aí que você altera o espaço-tempo. Quem tem ouvidos para ouvir o que eu disse, que ouça e que abra os olhos, aqueles que tiverem olhos para abrir e compreendam, porque eu me sinto falando no vácuo e é muito ruim, triste isso para mim, quando tudo está tão claro, mas é difícil fazer as pessoas entenderem. Então, aqui tem mais projetos Stargate, mais páginas falando dos projetos para a psicologia e por aí vai. Então, só tem documento e mais documento e mais documento, mostrando psicocinese, telepatia e aquilo que é possível alcançar. Então, esses neurônios de GPS são neurônios piramidais porque a geolocalização utiliza exatamente uma estrutura de navegação piramidal, que é a estrutura geoespacial para a localização entre os pontos, e a mente faz isso. Então, ela cria, não só cria o espaço, a noção de espaço, que a criança, quando está começando a andar, está começando a aprender essa geolocalização, né? Como o cérebro vai desenvolvendo essas estruturas de forma que ele possa atingir coordenadas. Ok, falei disso aí, agora vamos então para um rápido paralelo aqui, que não é tão rápido assim, sobre, de novo, volta ao projeto Stargate de agora. Estou fazendo um grande esforço, hein? Me dá aí um like, pelo menos, e comenta algo que preste embaixo do vídeo, porque, ó, eu estou fazendo isso no domingo para vocês. Passei meu domingo inteiro montando isso para vocês. Por quê? Porque eu sou louca? Não, porque eu quero. É porque eu quero, tá? E eu quero fazer o quê? Eu quero dar àqueles que têm condição de abrir os olhos e sair do sono profundo, de entender
o que está acontecendo conosco e como nós temos um grande poder em nossas mãos para mudar tudo isso. Então, o poder é nosso, mas nós acreditamos apenas no poder dos outros e nos entregamos ao poder dos outros. Por isso é que tem que falar em tragédia e esperança, né? Então, esse projeto Stargate de agora, 500 bilhões dessa turminha aqui, né? Com mão de pênalti, de cobrança de pênalti, aquela mãozinha cruzada na frente quando vai chutar o pênalti, né? Então, fundado em 21 de janeiro, tem que ter um 3, né? Soma aqui dá 3, de 2025, 8 dias atrás, né? Quando eu peguei esse print foi ontem, tá 9. Então, o empreendimento foi anunciado em uma conferência de imprensa na Casa Branca. Presidente Donald Trump, com Sam Altman da OpenAI, Larry Ellison da Oracle, Masayoshi Son da SoftBank, acompanhando. Eu fui olhar o que é essa raia dessa SoftBank, realmente a coisa é gigantesca, é brutal, deve ter sido patrocinada até onde dá para poder chegar nesse tamanho, esse banco gigantesco japonês. E aqui um artigo da Scientific American, que acabou de sair, né, sobre o assunto, dia 22 de janeiro de 2025, falando sobre Stargate como plano de 500 bilhões endossado por Trump para empoderar os Estados Unidos através da inteligência artificial. Então, as instalações já estão bem andadas, se é que já não estão 100% funcionando, né? Então, falando para a gente que vai começar. Não, o negócio já está rolando faz tempo, porque a inteligência geral artificial já foi atingida. Eles estão só criando uma maneira de criar igual naquela série Westworld, né? Que mostrava o Rehoboam, em português, filho de Salomão. A inteligência, o domo da inteligência geral artificial que controlava a mente de todas as pessoas e as mantinham funcionando em estado teta. Então, elas estavam dormindo, achando que estavam acordadas, sendo comandadas pela narrativa que a inteligência artificial lhes dava. Note, é isso. Não é diferente disso, né? Então, aqui diz assim, temos que construir essas coisas, eles têm que produzir muita eletricidade, eles vão produzir eletricidade para eles e vão tirar da gente. Né? Nós vamos ter que pagar cada vez mais caro, mais impostos, mais taxas. O Zé das taxas e dos impostos vai quebrar tudo, né? Então, a Era de Ouro da América é o contrário. Você tem que entender sempre a coisa, né, ao contrário, para o povo. É Era de Ouro para eles, não para o povo. Então, o que queremos fazer é manter a infraestrutura de IA nesse país. A China é uma concorrente. Note, tem que justificar o inimigo, né? Então, nós temos que sair correndo porque a China nos obriga, né? Então, sempre a invenção do inimigo para justificar esse investimento todo. Olha só a planta, como é que está o negócio, e você acha que isso aqui está começando? Olha o que tem de gente trabalhando aí, fora os ônibus que devem trazer o people. Está funcionando 100%. Note as antenas. Parece as antenas do HAARP, não é? Pois é. Então, eles estão falando que precisa de energia, etc. E um dos motivos é que essas plantas, parte delas vai ser colocada em locais bem gelados para poder ter um rendimento maior. E um dos motivos da Groenlândia e o norte do Canadá é isso. Então, aqui continua. Então, o projeto Stargate que eu cheguei a mencionar para vocês é uma mistura disso aqui, lembra da pirâmide? Do cérebro, e não a pirâmide de Gizé. Aí você vai acertar. Professor, não entendi, azar seu. Estuda comigo que você vai entender, que eu já cansei de explicar isso aqui, né? O Stargate está aberto, entrem os deuses da areia. É isso aí, é isso que está acontecendo. Entrem os deuses da areia. São esses deuses da tecnocracia. Então, esqueça a OMS. Isso é tão antigo. Entre Stargate e a versão Made in USA da ditadura médica baseada na ciência. Essa é uma das partes. Vou fazer um vídeo agora de uma resenha de um filme, Alice, da robozinha lá da Megan Fox, rapidinho, para mostrar exatamente para onde vamos.
Então, vamos usar só o filme de paralelo. Se a IA de Larry Ellison lhe der um diagnóstico blindado de, digamos, câncer, e fizer uma vacina especial de mRNA-DNA para você, a máquina arregaçará a sua manga e enfiará a agulha em seu braço. Você não vai ter apelo, não vai ter discussão e não vai pedir uma segunda alternativa. Vai ser do jeito que eles querem. Se isso te matar, deu errado, né? Solução tecnocrata, Musk sugere blockchain para reduzir gastos do governo. Então, todo esse jogo que está sendo feito para colocar a tecnocracia tem que introduzir o dinheiro digital sob controle total deles. E o problema é a ilusão que as pessoas têm de que tem alguém lutando contra o sistema. Raios! Nem a humanidade luta contra o sistema. Não tem ninguém lutando contra o sistema. Todos são o sistema. Quando fala Trump está lutando contra o sistema, gente, me poupa, não me faz ter dor de estômago por ouvir uma besteira como essa, tá? Então, aqui nesse site aqui, technocracy.news, que é um site que vale a pena sempre ver, porque ele mostra bem a tecnocracia, eu vou mostrar já os livros dele. Então, a arquitecnocrata Mark Anderson diz que o objetivo da IA é derrubar os salários humanos. Não é só derrubar os salários humanos, é substituir a humanidade. É destruir a humanidade. Então, quando você tem lá o Terminator, o Exterminador do Futuro, em 1984, que agora está fazendo 40 anos, né? Desse filme, 40 não é à toa, 40 anos do deserto, 40 dias do deserto, perdão. A ideia dos 40, acho que Moisés também ficou, né? A turma do Moisés lá, do Êxodo, também não foi 40 anos? E 40 dias do deserto não foi Jesus? Então, esses 40 é um número que significa o desafio brutal do sofrimento até que a coisa se coloque. Nós vamos ter o quê? Uma Skynet mesmo. Ah, não, mas isso é ficção científica. Muda o nome. É a Skynet que está sendo construída, gente. Acorda para cuspir, tá? É isso que estão construindo, que é o robô lá do Westworld. É a mesma coisa. Então, essa Skynet, que é uma rede neural artificial fictícia baseada em mente, de grupo de consciente sistema de superinteligência geral artificial, que serve como principal antagonista da franquia Terminator. Skynet é uma inteligência geral artificial que atingiu uma singularidade e chegou à conclusão que os humanos são uma ECA que tem que ser exterminados. E no filme lá, acho que é o terceiro isso aqui, que é o terceiro da franquia, não assisti, só assisti o primeiro, por sinal, e talvez o último, recente. Então, eu não assisti esses intermediários. Tinha que ter, na forma da Skynet, quem é que está como representante da cara que tomou uma figura humana é a Helena Bonham Carter, que é o quê? Era da família Rothschild. É tão perfeito que eles colocam ela lá no Harry Potter de malvadona, né? Quando ela aparece sempre de malvadona, e ela aparece aqui como a Skynet, é tão perfeito porque ela representa exatamente os Rothschild. Então, esse aí é o Terminator 3 Salvation, que tem o Sam Worthington, que é o que fez lá o Avatar, acho que é ele, né? É isso aí. Bom, ao mesmo tempo nós temos o Oblivion, que é também pós-eliminação da humanidade, né? Então, novamente, uma inteligência artificial tomou conta de tudo e se diz alienígena ali, blá, blá, blá. E no Minority Report usa uma mistura de várias coisas e a predição, né? Então, hoje a inteligência artificial, que não é aqui, eram pessoas fazendo uma mistura de projeto Stargate 1, visão remota, com o projeto Stargate atual e Skynet. Então, elas previam quando a pessoa ia causar uma coisa. Então, antes que ela causasse, antes que ela matasse alguém ou roubasse algo, ela era presa por mente preditiva das médiumzinhas, e o Tom Cruise lindão ficava lá mexendo as coisinhas eletrônicas que vinham das imagens, os frames,
das imagens, ó, um formato aqui. Lembra da cabeça da cabra de ontem que eu falei? Ontem, porque eu gravei ontem. Do filme Os Homens que Encaravam as Cabras. Então, tem esse símbolo na cabeça da cabra, e não é à toa que está aqui esse símbolo de novo, e não vou ficar falando demais dele. Então, os médiums ficavam lá dentro dessa solução salina aí, que vida mais chata, dia e noite, devia ficar tudo enrugado. E ali ficavam tendo os seus sonhos, né, e acessando as memórias na Terra, e ficavam mostrando para os policiais, que um era o Tom Cruise, o outro era o Colin Farrell, na fase em que Colin Farrell estava com tanta cocaína na cabeça, ainda bem que ele largou isso há muitos anos, que ele não lembra nem as falas do filme, ele não lembra nem de ter feito o filme. Que tristeza. E aí eles acessavam essas memórias e julgavam a pessoa, prendiam ela antes de que ela fizesse algo, porque ela pensou no assunto. Isso vai acontecer conosco. Se você pensar em ir contra o sistema, você está preso. E a inteligência artificial vai estar delatando você imediatamente. Na China comunista, na Rússia comunista, as pessoas delatavam as outras para que o sistema as bonificasse, ferravam os outros, até mesmo familiares. E aqui nós vamos ter a inteligência artificial. A Medium.com, você tem esse artigo, com o fim da democracia, a tecnocracia será o futuro? Sim, nós estamos no futuro da tecnocracia. E falando em tecnocracia, aquele website que eu falei para vocês é do Patrick M. Wood, que tem esse excelente livro, Tecnocracia, o caminho duro e tenebroso da nova ordem mundial. Okay? Então era isso aí que eu tinha para falar com vocês. Câmera, aqui novamente, estou de volta. Espera aí, só terminar aqui o assunto. E o que eu queria colocar para vocês, claramente, depois de tudo que eu falei, é que é necessário abrir os olhos para a verdade e parar de enxergar as coisas aos pedaços. Como eu tenho uma desgraçada de uma mente que encaixa tudo numa visão maior, eu fico querendo passar isso para vocês. Não enxerguem as coisas como pedaços desconexos, porque vocês nunca vão conseguir acessar o que está acontecendo no mundo e por que as coisas estão como estão. O meu trabalho é ajudar vocês ao máximo para que vocês juntem as peças. E eu não digo para vocês o que é o que não é. Eu te conduzo. Por isso que leva tempo. Por isso que eu levo horas para te explicar as coisas. Mas é fundamental. E os meus cursos são fundamentais para que você possa alcançar esse gradiente. Ok? Então, se você estiver comprometido com isso, vamos juntos. Um abraço e até próximos webinários, ou vídeos, ou resenhas. Até mais.